Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Consulta com a Gi. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Gisele Bodini, eu sou profissional de educação física, expert em saúde e reversão do pré-diabetes e esse é o programa Consulta com a Gi, um momento onde eu dou um atendimento gratuito para ajudar os meus seguidores e as minhas seguidoras a reverter o pré-diabetes e melhor, comendo tudo que gosta, sem cardápios de dietas restritivos, com cortes drásticos de carboidratos, daquilo que você gosta, sem se matar de fazer exercício e principalmente também sem remédios. Algumas pessoas falam assim, Gi, mas você não é nutricionista, você não é médico, e eu quero esclarecer uma coisa aqui, principalmente para quem está chegando agora, nós temos muitas pessoas novas aqui no perfil, e eu quero esclarecer o seguinte, o pré-diabetes, ele é uma condição antes do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença caracterizada pelo aumento do açúcar no sangue, onde você mesmo em jejum, o seu corpo não consegue lidar com aquele açúcar, não consegue remover o açúcar do seu sangue e ele fica ali, causando vários prejuízos. Antigamente, só se diagnosticava quando o açúcar estava bem alto, né, acima de 126, 130, e aí já se entrava com uma medicação. Alguns médicos faziam um tratamento antes, um cuidado antes, orientava a pessoa a mudar os hábitos para conseguir reverter, mas de alguns anos para cá estabeleceu-se o pré-diabetes, que é esse momento em que o açúcar ele está alto, mas não o suficiente para ser caracterizado como diabetes tipo 2. Então a gente chama essa fase de transição de pré-diabetes, quando o açúcar está acima de 99, né, a partir de 100, até 125. E o que a gente tem que entender é que nessa fase, o seu pâncreas ele funciona, até ali no comecinho, na verdade, do diabetes, o seu pâncreas ele funciona, ele está em atividade, mas ele não está conseguindo fazer o trabalho direito dele, e a insulina também não está conseguindo fazer o trabalho dela direito. A insulina é o hormônio liberado pelo pâncreas. É um momento que é um sinal para você. Olha, você precisa fazer mudanças na sua vida, na sua rotina, nos seus hábitos, para que você consiga ficar longe do diabetes e melhor, que você se distancie cada vez mais da possibilidade de se tornar diabético ou diabética. E para esse momento, infelizmente, eu tenho visto um tratamento que não é o mais adequado para o pré-diabetes. Quando a pessoa ela vai no nutricionista, talvez você já tenha ido no nutricionista ou no médico endocrinologista, que é especialista nessa parte também de diabetes, hormônios, né? Qual tem sido uma abordagem muito comum? Tratar como se fosse diabetes. Talvez porque o médico ou nutricionista não acredite que você vai conseguir fazer as mudanças necessárias sem aquele cardápio ou sem aquele remédio, ou que você não vai conseguir reverter a sua situação sem aquele remédio, né? E aí, um problema que a gente tem sério, eu acredito nisso, é que a gente está tratando o sintoma do problema, que é o açúcar alto no sangue. Mas o que causou aquele açúcar alto no sangue? E o médico ele foi formado para ele tratar a doença. Então ele não tem uma preparação, não são todos, eu acredito que existam exceções. Eu vou até contar uma história para você, que uma vez eu fui no médico, eu trabalhava na Câmara Municipal aqui de Pirassununga, eu não era formada ainda em Educação Física, e logo que eu saí do terceiro colegial, eu chamava terceiro colegial, entreguei a minha idade agora, eu fiz um concurso aqui para a Câmara Municipal de Pirassununga e eu passei. E eu fui, né, porque eu precisava me sustentar, os meus pais, eles não tinham condições de arcar com os meus estudos, e aí eu fui trabalhar, né? Então eu passei nesse concurso e só que não era o que eu queria fazer. Eu sempre fui mais ligada nessa parte da saúde mesmo. Então eu tinha o sonho de fazer educação física desde lá meus 18 anos, meus 17, 18 anos, mas como eu passei nesse concurso, eu fui trabalhar nessa área. E eu tinha muitas dores de cabeça, era muito estressante para mim aquele trabalho. E eu fui num médico, num neurologista, para entender por que eu estava tendo tanta dor de cabeça, que eu não conseguia trabalhar direito. Todos os dias eu tinha dor de cabeça. E ele não me deu simplesmente um remédio para dor de cabeça.
O que ele fez? Ele conversou comigo, ele me ouviu, ele quis entender. Eu acho que até o trabalho que ele fez comigo influenciou a forma que eu trabalho hoje também. Porque ele quis entender a minha rotina, o que é que eu fazia, onde eu trabalhava, que horas eu acordava, que horas eu queria dormir, né? Como é que tava o meu sentimento, os meus relacionamentos. E aí, ele não me deu remédio nenhum. O que ele falou? Ele perguntou pra mim, o que é que você tá fazendo nesse trabalho ainda? E aí, depois de um tempo, eu pedi a conta desse trabalho. Me formei em educação física e passei a trabalhar com aquilo que eu amo, e minhas dores de cabeça que eu tinha diariamente, elas foram embora. E eu vejo que isso é uma prática comum dentro da medicina e dentro também da nutrição, que é a gente tratar o sintoma do problema. Ah, então você está com açúcar alto, eu vou te dar aqui uma dieta com corte de açúcar. Mas espera aí, e o resto, né, da sua vida? O que é que está acontecendo? A gente acaba negligenciando aquilo que realmente está fazendo com que o açúcar fique alto no sangue. E aí essa mudança, você não precisa de um médico, de um nutricionista para fazer. É até difícil você encontrar profissionais que têm essa abordagem, né, mais completa, mais ampla da sua vida, profissionais que te ouçam, profissionais que querem entender o que realmente está acontecendo e fazendo com que o seu pâncreas não trabalhe direito. Então, normalmente, é uma prática de atividade física inadequada, é o sedentarismo, uma alimentação que não respeita as suas necessidades, e a maioria dos cardápios que vem no nutricionista não respeita as suas necessidades. Ontem eu recebi um relato de uma pessoa falando, poxa vida, eu fui na nutricionista, ela me deu o mesmo cardápio que ela me deu há 2 anos atrás, sendo que eu estou com outro peso, sendo que eu estou com um outro tipo de vida, né? Então, isso não pode mais acontecer, e você também não pode aceitar isso, que você siga um cardápio que é o mesmo cardápio, às vezes, para várias outras pessoas, muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ou com quantidades exatas, né? Eu estava analisando aqui o recordatório de uma das alunas aqui do programa, e tudo assim, né? Ela já fez dieta, então é aquela coisa assim, 3 colheres de arroz, 2 de feijão, 3 colheres, né? E aí todo dia, 2 colheres de arroz, 3 colheres de feijão, né? E, gente, cada dia a gente tem uma necessidade, cada dia a gente tem uma disponibilidade de alimento na nossa geladeira, e aí acaba que fica um negócio muito chato, muito maçante, difícil de seguir e que não respeita as suas necessidades. É atender às necessidades do corpo que vão realmente fazer com que a glicemia fique normal. Eu quis fazer essa introdução até um pouquinho longa, porque eu recebo esse questionamento. Ah, Gi, mas você não é nutricionista, não é médica? Mas o pré-diabetes, você sair da condição do pré-diabetes ou até de um diabetes que está no comecinho, né, que não precisa tomar remédio, você precisa dessa mudança no seu, né, na sua prática de atividade física, na sua alimentação, para que seja algo de realmente inteligente, para colocar o seu corpo dentro do ciclo natural da glicemia normal. Eu vou falar com o Xande aqui. Oi, Alexandre. Oi, tudo bem? Tudo bem? E você? Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Como que eu posso te ajudar, Alexandre? Porque eu tenho uma dúvida a respeito disso. Eu fui diagnosticado com pré. Minha pré não, fui com diabetes mesmo. Porque a minha alimentação era... Qual a sua glicemia? Ano passado, a glicada deu 8,1. Tem alto. Tem alto. E a glicemia de jejum? Jejum tinha dado 200. Isso no ano passado. Aí eu vim fazendo a alimentação correta e tal. Tomou remédio? Tomei remédio no começo. Mas depois estava me fazendo muito mal. Aí eu mudei a alimentação totalmente. Enfim, aí esse ano deu 5,6 a glicada. E a jejum deu 107. Parabéns. Mas durante o dia, assim, é como se fosse normal, né? Não tem reação, não tem nada. Eu creio que seja alimentação mesmo. Eu fiz, mudei totalmente o carboidrato, tirei praticamente quase tudo. E pão, biscoito, essas coisas assim, tirei tudo. Eu tenho uma dúvida sobre como que eu posso manter isso, se há algum exame que eu possa comprovar que eu tenha totalmente a libertação dessa doença. Olha, quando você tem a hemoglobina glicada abaixo de 5,7 e a glicemia longe do 100,
por exemplo, você consegue manter ali em 80, 75, 80, 85, né? Abaixo de 90, por 3 meses, a partir de 3 meses sem remédio, a gente pode dizer que você teve uma remissão da doença. Então, é o exame de hemoglobina glicada e a glicemia de jejum, tá? Então, a gente precisa, ó, a sua hemoglobina glicada, 5,6, indica que tá normal, tá? Pode diminuir um pouquinho? Pode, mas tá normal. Só que a glicemia de jejum em 107 tá alto. A gente precisa diminuir, porque mesmo não estando tão alto como estava antes e fora da faixa do diabetes, que é a partir de 126, 107 é um açúcar alto no sangue para uma glicemia de jejum e ele já pode, ao longo do tempo, né, se você manter isso por muitos anos, degradar e você ter uma deteriorização, né, deteriorar os seus vasos sanguíneos. Então você começa a ter problema de visão, problema nos seus rins, problemas periféricos, tá? Enfim, são vários problemas de coração também. Você aumenta o risco de ter problemas do coração. Por conta dessa necrose mesmo que a gente chama dos vasos sanguíneos por esse açúcar alto. Então tem que baixar isso daqui. Há quanto tempo você está sem tomar remédio, Xande? Eu tô mais ou menos que esse ano mais ou menos, em 5, 6 meses, uns 6 meses mais ou menos. Sem tomar remédio. E aí esse exame de 107 você fez quando? Tem uns 2 meses, mas 3 meses. 3 meses. Agora, não dá para manter isso. Né? A gente tem que fazer alguma coisa para diminuir esse de 107 para baixo de 90, tá? Sim. E não é cortando carboidrato. Tá. Não é cortando carboidrato, porque acontece uma coisa, talvez você deve ter percebido isso, que quando a gente corta o carboidrato, a gente desidrata, a gente perde massa muscular, a gente fica com um peso muito baixo, tá? E para ajudar o seu corpo, ajudar o seu pâncreas a fazer o trabalho dele, ajudar a insulina a fazer o trabalho dela, a gente precisa de massa muscular. Nós precisamos, de músculo, tá? A gente precisa de corpo firme, corpo forte, para a gente ter movimento, para a gente ter atividade muscular, porque é essa atividade muscular que vai facilitar o seu corpo de tirar esse açúcar do sangue. Sim. Só que sem carboidrato fica muito difícil a gente conseguir esse ganho de massa muscular. Tá? Para não dizer quase que impossível. Porque o carboidrato, ele vai dar estabilidade do açúcar no seu sangue. Se você não comer o carboidrato, o seu corpo ele vai transformar seus músculos em açúcar. Só que qual que é o problema do carboidrato? Quando a gente come ele isolado, só carboidrato, no meio da tarde, à noite, no jantar, no almoço, antes de dormir, ele vai te dar esse pico de açúcar. E aí você chega pro médico, chega pro nutricionista, fala que você come pão, fala que você come bolacha, ele vai falar, não, para de comer. Para de comer. Só que não é assim que funciona. A gente pode continuar comendo pão, comendo bolacha, comendo carboidrato, só que do jeito certo, de forma a não dar esse pico de açúcar no sangue. Tá? Se você comer só proteína, sem carboidrato, você vai perder massa magra. Mas qual seria o carboidrato mais seguro? Tem ou não tem? Qualquer um. Não tem, né? Porque o carboidrato mais seguro, na verdade, assim, carboidrato é carboidrato. O que você pode fazer é deixar a sua refeição mais completa. Então, se você come um pão, que é basicamente carboidrato simples, que a gente chama, né? O carboidrato simples é o carboidrato considerado do mal. É aquele carboidrato mais puro, sem fibra, né? Um pão branco, um arroz branco, que é aquele arroz que é refinado, né? O açúcar branco, que é o açúcar refinado. Enfim, eles têm a fama de ser do mal. Mas, a partir do momento em que você pega esse pão branco, que você pega esse açúcar, que você pega esse arroz e combina ele com proteína, que é carne, grãos, frutas oleaginosas, né? Que são as castanhas, as nozes. Quando você faz essa combinação com proteína, quando você combina também com gordura, azeite, eu tenho feito essa alimentação, sim. Queijos, né?
A própria carne também já tem gordura, manteiga, enfim, a gordura e também as fibras que estão nas cascas das frutas, nasquelas frutas mais fibrosas, nos vegetais folhosos principalmente, rúcula, chicória, brócolis, né? Quando você põe isso dentro na sua refeição, mesmo que a sua refeição tenha um carboidrato simples, ela vai ficar uma refeição de baixo índice glicêmico. A digestão, ela é mais lenta. E aí o açúcar, ele cai devagarinho no seu sangue, não vai dar esse pico de açúcar. Só que o seu corpo vai receber esse carboidrato e vai metabolizar, né, vai absorver, vai utilizar esse carboidrato da forma que o seu corpo nasceu para utilizar, que é colocando esse carboidrato no seu músculo para ser usado como energia. Então, quando você vai fazer um movimento, quando você vai fazer exercício, ele vai usar esse carboidrato que está no seu músculo. Ele fica em forma de glicogênio. Né? É a glicose em forma de energia ali disponível no seu músculo para ser usado. Agora, o que acontece quando você come o carboidrato isolado? Ele vai dar um pico de açúcar no seu sangue, aí o seu pâncreas vai precisar trabalhar muito para dar um pico também de insulina, para tirar esse açúcar do sangue. Se você não tem músculo, vai ser ainda mais difícil, o seu corpo vai precisar liberar mais insulina, porque ele vai ter uma dificuldade de absorver esse açúcar, tá? Pela falta de massa muscular. E aí, esse excesso, ele vai uma parte para o seu músculo, só que uma parte fica, como você às vezes não tem massa muscular para queimar, né, para ter um gasto de energia suficiente, ele vai ser acumulado em forma de gordura no seu corpo. E isso não quer dizer que você vai ter um peso alto, não. Você pode ser um falso magro, você pode estar até abaixo do peso, mas a proporção de gordura, massa muscular, ela é ruim. Você tem mais gordura no corpo do que massa magra. Então, aí a gente tem uma resistência à insulina, que a gente fala. Quando a gente tem mais gordura, quando a gente tem um índice de gordura mais alto no corpo e pouco músculo, você fica mais leve e pior, você tem uma resistência à insulina. A insulina não consegue fazer o trabalho dela direito por conta desse acúmulo de gordura no corpo e pela falta de músculo. E sobre a dúvida sobre a janta, no caso, né? Às vezes eu não janto, não como nada à noite, às vezes como coisas simples, por exemplo, um abacate. Não tem problema, você não tem problema. Às vezes a gente fala janta, a gente imagina o prato, né? É aquele prato de arroz, feijão, macarrão, carne, né? Mas o jantar é uma coisa assim, foi convencionado, né? Que precisa ser aquele prato. Às vezes a gente fala assim, eu preciso comer comida de verdade. Hoje eu comi um sanduíche. Nossa, sanduíche é comida. Abacate é comida. Então, o seu jantar, se você se sentir bem comendo um abacate, né, você pode combinar o abacate, de repente, com aveia, tomar um iogurte também, ou fazer uma vitamina. Não tem problema, tá? Só que à noite, o abacate ele tem gordura, mas é importante que você tenha fibras também à noite, viu, Alexandre? Abacate tá? O abacate ele tem carboidrato, né? Então você pode combinar o abacate com outros alimentos para deixar a sua refeição mais nutritiva para você ficar a noite inteira, tá? Entendi. Então, a sua energia, ela vai ser, a energia do alimento que você comeu, ele vai ser liberado aos pouquinhos e você fica alimentado a noite inteira, sem dar pico de açúcar no seu sangue, e aí você acorda tranquilo e vai fazer o seu café da manhã, tá? Você faz quantas refeições no dia, Alexandre? Eu faço 8 horas o café da manhã, eu não como pão, eu como outras coisas. Né? O que você come no café da manhã? Abacate, como muito abacate. No café da manhã, no almoço, né? Abacate, um pouco, às vezes. E cuscuz, às vezes, eu boto um pouco. Boto um pouquinho de cuscuz é carboidrato, né? O abacate também é carboidrato, tá? Eu coloco, às vezes, amendoim também. Como muito amendoim e coco. Não, o que a gente tem que cuidar é para não comer só muito de uma coisa só, porque daí a sua refeição fica pobre, a sua alimentação fica pobre em nutrientes. O nosso corpo, ele gosta de variedade, ele gosta de coisas coloridas, né? Então, ao invés de comer abacate todo dia, você pode também variar manga,
uva, maçã, pera, enfim, mamão, banana, tá? E Você pode variar. Eu tenho uma dúvida sobre o café, né? No caso, o café, antigamente eu tomava um remédio, não tomo mais. Após o café, dependendo da refeição, eu tenho que tomar algum remédio? Não. Não, né? Após o café. Nesse ponto que você tá, com glicemia 107, sem tomar remédio, não, de forma alguma. Não, A gente quer ficar longe do remédio, né, Alexandre? Você tem que procurar dar uma variedade maior no seu café da manhã, tá? E pode pôr o pãozinho no seu café da manhã, é o melhor horário para você comer pão, porque de manhã o nosso corpo ele tá precisando desse carboidrato. Então você pode talvez deixar o seu abacate para a noite, né? Não que você não possa comer o abacate de manhã, mas você pode fazer ali uma refeição com pão, manteiga, né? Queijo, e uma fruta, se você quiser, não tem problema. E aí você vai, ao longo do dia, diminuindo essa proporção, né? Diminuindo um pouco a quantidade de carboidrato e aumentando a quantidade de fibra e de proteína. Mas não zerar, você não precisa ficar sem carboidrato. Tá? Entendi. Mesmo à noite, mesmo no jantar, se você gosta de comer, né, fazer o seu prato no jantar, não tem problema. Você pode jantar ali por volta... Que horas normalmente você jantaria? 7, 8 horas. Então, umas 7, 8 horas, você pode montar o seu prato com arroz, feijão, carne e salada, tá? Não precisa se restringir ao abacate. Mas tudo bem, se você gosta de comer abacate à noite, pode. Mas o mais importante, Alexandre, é variar e não cortar o carboidrato. Você faz atividade física? Faço, corro só. Só corro. Eu também adoro correr. Gosto bastante. Parabéns, isso é ótimo. Mas não pode só correr. Tem que fazer tá? Porque musculação, né? Só correr perde muita massa muscular. O médico tinha falado comigo isso também. Eu tinha que fazer uma área de musculação também, um tempo de musculação. Você gosta de ir para academia ou não gosta? Não gosto não. Pode fazer em casa, tá? Pode fazer agachamentos em casa, flexão de braço. Sabe aquele exercício clássico de flexão de braço? Sim. Faz umas flexões de braços, dia eu só consigo fazer 5, não tem problema, faz 5, depois você vai conseguir fazer 8, depois você vai conseguir fazer 10, e aí você vai melhorando a sua força. Vou começar a fazer isso mesmo. Sobre agora a fibra, né? Melhorar um pouco a alimentação à noite. Eu tô comendo muito essa alimentação, de repente me acostumei já, com medo de comer o carboidrato, né? Agora abri um pouco a minha mente a respeito de carboidrato. Posso comer, mas posso variar durante o dia. Já vou fazer isso a partir de hoje. Só evitar comer só carboidrato. Tá? Mesmo abacate, vou comer só abacate. Tem que botar ali, deixar sua refeição mais completa, mais colorida. Tá bom, Alexandre? Gostei. E tá exercício em casa aí, flexão de braço, agachamento, tá bom? Se puder ter uns pezinhos em casa, é bom também. Eu tenho uma dúvida, só para finalizar, uma dúvida que eu tenho. Há uma reversão, eu sei que os médicos falam que uns médicos dizem que não há reversão, como você mesmo disse que ver do médico não tem tempo para te ensinar ali, te explicar. Está passando tantos pacientes com o mesmo problema e não explica a você que tem como reverter isso aí. Por não ter, de repente, acreditar em você que você vai mudar a alimentação, né? Mudar o exercício, enfim. Então há reversão para isso, no caso. Sim, olha, você é uma prova viva disso. Totalmente. Sem remédio, você está mantendo, você baixou a hemoglobina glicada, né? Você tomou remédio por um tempo, mas você já está aí há um bom tempo sem remédio. E isso significa o quê? Que seu pâncreas está funcionando, né? Quando a gente fala que não tem reversão, quando a pessoa está dependente da insulina e o pâncreas funciona 0,00001, né? Eu conheço pessoas próximas a mim com essa condição, que realmente se tornam dependentes de insulina e se parar de tomar insulina, né? Como o pâncreas não funciona, a pessoa falece. Não é o seu caso. Você não é dependente de insulina, significa que o seu pâncreas está funcionando. Então, o nosso papel agora é ajudar o seu pâncreas a fazer o trabalho dele. E como que a gente ajuda? Ganhando massa muscular, dando para ele o que ele precisa de energia, de nutrientes, proteína, carboidrato, gordura, fibra, vitaminas e minerais.
E como que a gente garante todos esses nutrientes, todos esses micronutrientes, as vitaminas, os minerais, tendo uma alimentação variada e colorida? Você come verduras? Como muito. Verdura, legumes, como muito. Só bem. fibras que às vezes eu não coloco muito, mas eu vou começar a colocar agora. Verduras, legumes, são já fibras. Já ajuda essa fibra verde, então. Tá. Isso, tá? São Sobre fibras de... Aveia eu não como muito, no caso. A aveia, não tem problema, você pode comer aveia. Por que a aveia tem sido demonizada? Porque teve uma fase que, nossa, aveia é salvadora, né? E aí as pessoas fizeram o quê? Começaram a colocar aveia em tudo e exagerar na aveia. Aí a aveia começou a fazer mal, porque o corpo, ele tolera açúcar, ele tolera aveia, ele tolera gordura, tolera fibra, mas ele não tolera excessos. O corpo não tolera excesso nem de água. Se você tomar muita água, você pode ter problema. Né? Então, a aveia, ela também pode ser utilizada no seu dia a dia sem exageros. Então, você vai comer um abacate, pega ali um pouquinho de aveia com uma colher de sopa, né? E salpica ali a aveia na sua refeição, mas não precisa ser em todas as refeições. Outro dia eu peguei um recordatório de uma aluna e ela colocou assim, ela fez o almoço dela, arroz, feijão, tinha lá acho que frango, verdura, estava lindo o prato dela, super colorido. Aí na sobremesa, o que ela fez? Ela pegou doce de banana. Ok, maravilha, doce de banana, sem exagero, não tem problema. Não precisa ser com adoçante, não, doce de banana normal. Aí ela falou assim, eu vou colocar aveia para ficar mais saudável. E aí o que acontece? Nessa prática, né, de colocar aveia em tudo, a pessoa pode acabar exagerando nas calorias, engordar, ou exagerar até nas fibras. Então, poxa, ela já fez uma refeição com salada, com verduras, com casca, né? A própria bananada, ela já tem fibra também. Então, não precisava acrescentar mais a aveia, achando que aquilo ali vai deixar mais saudável. Nenhum alimento tem esse poder de resolver tudo, né? Tá, então eu vou colocar aveia aqui, pronto, meus problemas estão resolvidos. E a pessoa acaba exagerando. E ela poderia ter comido a bananada dela sem aveia, e daí ela ia diminuir as calorias daquela refeição e até ajudar ela a emagrecer, no caso, ela queria emagrecer, tá? Então, a aveia, às vezes, por essa fama que ela ganhou um tempo aí de que ela ia curar tudo, salvar todo mundo, as pessoas começaram a exagerar na aveia e colocam aveia em tudo, né? É igual abacate. O abacate para o diabético é a fruta salvadora. E aí, abacate no almoço, abacate no lanche da tarde, abacate no jantar, abacate... né? E não precisa ser assim. Chega a ficar Hulk de tanto abacate. Exatamente. Isso. Então, não precisa ser só abacate, pode ser todas as frutas. As pessoas me perguntam, né, Gi, qual fruta eu posso comer? Qualquer fruta, de preferência variar. E se você quiser contribuir também para o meio ambiente, contribuir para a sustentabilidade, contribuir com a economia da sua casa, consuma as frutas da época, né? Algumas épocas tem, agora é época de caqui, então, né, vai lá, compra o caqui, que aqui tá mais barato. A época de manga, né, no verão, então uma época que é época de manga, época de jabuticaba, época de amêndoa, né? Banana acho que é a fruta que tem um ano inteiro, mas a gente pode aproveitar aí até as promoções para dar essa variedade aí na nossa alimentação. É bom mesmo. Começar a melhorar mais, mudar um pouco as frutas, que de repente eu tô com um cardápiozinho só muito restritivo. De repente, eu vou a gente tem que tomar agora. Cuidado. O ser humano, ele tende a facilitar, né? Então ele não quer gastar energia. O ser humano não quer gastar energia. E aí a gente acaba fazendo sempre mais do mesmo. E o nosso corpo, ele precisa de estímulos diferentes. Há uma alimentação, suponhamos, há um remédio, uma coisa assim, uma vitamina que eu posso tomar a respeito de ganhar músculo ou não? Não precisa, você precisa comer. Comer, tomar água, dormir bem. Você dorme bem? Durmo bem. 7 horas por noite, por aí. Você pode manter a sua corrida, mas incluir aí o carboidrato, os exercícios de força para você ganhar a massa muscular. Entendi. Tá bom? E descansar, né? Eu não sei se você faz algum tipo de periodização na sua corrida,
Então, por exemplo, corredores, às vezes, gostam tanto de correr que corre todo dia 10 quilômetros, né? É muita coisa, acho que não dá pra mim, não. Tô exagerando aqui, mas a gente tende a fazer sempre o mesmo treino e quem gosta de correr, às vezes, tende a treinar sempre a longa distância, né? Correr. Você corre quanto tempo cada vez? 15, 20 minutos, 20 minutos mais ou menos, 20 a 30 minutos. Então, o que você pode fazer? Um dia corre mais longo, mais devagarinho. Um dia corre menos tempo, mais forte. Sempre mudando. E aí você vai dando esses estímulos diferentes para o seu corpo. Não correr sempre igual. É igual, daí fica igual quem faz só caminhada, né? Caminha todo dia, 40 minutos, sempre igual, no mesmo lugar, nas mesmas ruas. E aí o seu corpo não tem estímulo para melhorar. Ele entra numa homeostase, num equilíbrio, onde você começa a perder também os seus músculos, porque você não tem um estímulo diferente. Entendi. Os nossos ancestrais, não. Cada dia ele subia numa árvore diferente, cada dia ele corria uma distância, um dia a presa estava mais perto, um dia a presa estava mais longe, e aí ele ganhava massa muscular, né? Comia lá o que tinha, as frutas que tinha na floresta. Então a gente também precisa desse estímulo diferente. Então um dia você corre mais tempo, mais fraco, e alguns dias você corre menos tempo, mais forte. Entendi. Mesma coisa, quem gosta de fazer caminhada. A caminhada, um dia mais longa e mais leve, menos subidas, mais no plano, mais devagar. E um dia mais curto, mas mais forte. Uma caminhada mais acelerada, uma caminhada com subidas, né? Subidas e descidas. Então a gente dá esse estímulo diferente para o corpo e o músculo ele é estimulado a melhorar. Peraí, ele está forçando aqui, então eu preciso de mais músculo para dar conta dos próximos dias de exercício. Entendi. Só que tem que ter carboidrato. Se não tiver carboidrato, o músculo não cresce. Vou começar a melhorar hoje o carboidrato. Muito bom. Tá bom? E nunca isolado, tá? Essa é uma observação importante. Sempre combinado com proteína, gordura e fibra, se possível. Tá bom, Alexandre? Tá bom, e vamos ficar longe do remédio, tá? Tá bom, obrigado aí. Foi muito útil essa conversa aí com vocês. Que bom, fico feliz. Bem, gostei desse papo com o Alexandre, hein? Linda. Com a descoberta de pré-diabetes, devo procurar endocrinologista ou clínico? Com a descoberta do pré-diabetes, você pode procurar melhorar a sua atividade física com a instrução de um educador físico. Você pode procurar um nutricionista também, né? Desde que esse nutricionista não tenha aquela abordagem imediatista com cardápio de dieta, aquele nutricionista que te ouça. É raro a gente encontrar, mas que não prescreva dietas, tá? Sem dieta, gente. Cardápio de dieta não reverte o pré-diabetes. Ele pode ajudar você ali no momento a baixar a glicemia, mas vai ficar muito difícil você manter, tá? E manter a glicemia em 100, 110, né, como está acontecendo com o Alexandre, que eu acabei de conversar, não é reverter, tá bom? A gente precisa baixar essa glicemia para menos de 90 aí para a gente ter tranquilidade. Enfim, mas você precisa, para baixar de 220, primeiro, precisa consultar um médico para ver como é que tá isso, tá? De repente, se tá há muito tempo, o médico talvez precise entrar com alguma medicação, mas tem que mudar aí os seus hábitos. Lucimara, 2 quadrados de chocolate após o almoço, todo dia, 60 a 70. Será que é 60 a 70%? Gente, o chocolate pode ser qualquer um. Ainda mais se você vai comer 2 quadradinhos, né? Pode ser, mas evitar comer só o chocolate. Então, o melhor momento para você comer chocolate é junto das refeições, né? Ou junto do café da manhã, junto do almoço ou do jantar. Tá? Pode ser um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar, onde você vai ter ali também proteínas, gorduras, fibras e também perto do exercício físico, tá? Que você vai usar ali aquele açúcar do chocolate como energia para sua atividade física. Tenho sopa e preciso fazer dieta. Na verdade, Mariana, o que você precisa fazer é um ajuste na sua alimentação, na sua rotina,
mas não necessariamente seguir um cardápio de dieta, tá? Mesmo se você tiver SOP. Pode, Lucimara, chocolate pode, tá? Só não exagerar na quantidade e não comer ele isolado. Pão integral é carboidrato? É. O que acontece com o pão integral é que ele tem mais fibras, mas comer muitas fibras também, pão integral no almoço, pão integral no café da manhã, arroz integral no almoço, jantar, pão integral, arroz integral e tudo integral e 100% integral pode fazer você ter problemas até intestinais por excesso de fibra, tá? Então, apesar do pão integral ele ajudar nessa questão de baixar a glicemia, não pode ser em excesso. Porque em excesso você pode ter complicações depois, mais para frente, por ter esse excesso de fibras na sua alimentação. Diferente do pão branco, o pão integral ele cai na sua corrente sanguínea mais devagar. O açúcar do pão integral. E aí não dá pico de insulina, não dá pico de açúcar nem de insulina. Só que você também pode ter esse efeito mesmo comendo o pão branco. Só que quando você vai comer o pão branco, o pão francês, por exemplo, você não vai exagerar na quantidade, né? Você pode até tirar o miolo para deixar ele com menos carga de açúcar. E aí você vai combinar esse pão branco com proteína, que pode ser ovo, pode ser queijo, pode ser carne, pode ser peixe, né? O que você preferir. E você também pode colocar ali gordura, por exemplo, uma manteiga, azeite, queijo, também tem gordura. E você pode colocar fibras também no seu sanduíche de pão francês. Que você pode colocar uma salada verde, uma chicória, uma rúcula, fica uma delícia, né? Pão, rúcula e carne. Super saudável, mesmo sendo pão francês. Como faz para reverter como começar a afetar a visão? Márcia, afetar a visão é uma consequência, né? É um sintoma do problema. Então, você não vai se preocupar com a visão. O que você tem que se preocupar agora? Em melhorar a sua alimentação. Deixar a sua alimentação de acordo com as suas necessidades individuais. Não comer demais, nem de menos. Deixar a refeição colorida. Fazer atividade física da forma adequada, de uma forma inteligente, sem sobrecarregar o seu corpo e sem deixar o seu corpo no sedentarismo também. O jeito que eu falei, né, de essa alimentação inteligente e esse exercício inteligente faz você ganhar massa magra, faz você ganhar músculos, e é esse músculo que vai facilitar a remoção desse açúcar do sangue e evitar que dê picos de açúcar no seu sangue. É o que a gente chama de ciclo natural da glicemia normal. O que deixa o abacate mais saudável com leite? Abacate, leite e, por exemplo, um pouco de aveia, né? Ou você pode bater o abacate com leite e colocar granola. Fica saudável. O abacate, ele é saudável. Todas as frutas são saudáveis. Mas quando você combina o abacate, que é carboidrato, gordura, com leite, que é proteína, e mais a granola, que tem fibras, por exemplo, ou ainda uma uva passa, ou ainda, vamos ver, uma maçã com casca, né? Você pode aí picar a maçã também, você já vai deixar com índice glicêmico menor. Iogurte, né? Abacate com iogurte, como eu falei para o Alexandre. Toma remédio, a minha diabetes em jejum é 107, 113. O que você acha? Na verdade, eu não acho. Eu tenho certeza que o remédio não vai resolver o seu problema, tá? Porque com remédio você fica em 107, 113, quer dizer que as causas do diabetes continuam aí atuando na sua vida. A gente tem que resolver a causa do problema. O remédio só resolve o sintoma. Ele ajuda a baixar um pouco o açúcar do sangue e impedir que você tenha aí umas complicações quando o açúcar está em 400, 300, 400, 500, mas não reverte. E o açúcar em 107, 113, mantido nessa faixa por um longo período de tempo, também vai te causar complicações no futuro e te levar à morte mais cedo. A gente não quer isso. Então tem que cuidar, Darcy, realmente daquilo que está fazendo o seu açúcar subir, que é alimentação e exercício.
ou a falta do exercício, né? Exercício inadequado ou a falta dele. O que eu não entendia era que apenas a combinação dos alimentos e o exercício físico foram suficientes. Isso é muito difícil as pessoas entenderem, pois os nutricionistas não sabem orientar dessa maneira. O nutricionista ele não recebeu formação para orientar dessa maneira, né? Ele aprendeu a prescrever dieta. Então, você vai ao nutricionista, provavelmente você vai receber uma prescrição de dieta. Graças a Deus, está começando a haver uma mudança, mas ainda é muito pequenininha mesmo. E geralmente os profissionais ficam muito apegados à profissão, ao que aprendeu, né, ao método que aprendeu lá na sua formação. E aí coloca esse método, coloca essa formação profissional à frente das necessidades do seu paciente, do seu cliente. E aí não funciona, né? Porque as necessidades suas são mais importantes do que simplesmente cumprir um protocolo. Estou atualmente com 92 de glicemia em jejum. Preciso cortar totalmente o carboidrato ou só diminuir? Não, só diminuir. Cortar de jeito nenhum, tá? Gente, muito obrigada. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.